Eu tenho certeza que nessa noite Deus já falou o seu coração, porque Deus já falou comigo, já falou conosco aqui. Desde o princípio o Pai está manifestando a sua graça e a sua vontade sobre a nossa vida, e Ele vai continuar graciosamente falando comigo e com você, amém? Amado irmão, amada irmã, louvado seja Deus por mais essa semana que o Senhor nos dá, não é? Essa semana foi muito especial, onde tivemos uma semana de oração, estivemos reunidos, não é? Mesmo que virtualmente, mas unidos no Senhor, reunidos nas nossas casas, e foi um tempo muito especial de busca da presença daquele que é o amado das nossas vidas. E eu quero relembrar, a nossa irmã Ju já falou os avisos aqui no começo, mas queremos relembrar, irmãos e irmãs, amigos e amigas, que toda terça-feira nós temos nosso culto de oração, cura e libertação. Portanto, você está convidado, convidada, para estarmos juntos na próxima terça-feira, às 19h30 pelo Zoom. Será um tempo poderoso, onde o Senhor com certeza vai se manifestar e falar aos nossos corações. Também queremos lembrar, queridos, que próximo sábado, sim, no próximo sábado, às 20 horas, também pelo Zoom, nós teremos o nosso tempo de casais, amém? O nosso encontro de casais, e com certeza Deus tem uma palavra tremenda para fortalecer, nutrir e abençoar as nossas famílias, os nossos casamentos, amém, queridos? Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, com alegria, abra sua Bíblia, palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós leremos apenas o versículo 24, amém? Aleluia. Diz a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Palavra do Senhor Jesus. Pai, nós concordamos, ó Deus, com a oração feita pela tua serva. Dizemos sim e amém, ó Deus, para o clamor que já foi feito em favor da tua palavra, da minha vida e da vida do teu povo que está agora reunido, ouvindo a tua palavra e sendo alimentado. Dizemos sim e amém, Senhor, ao teu agir, ao teu fluir em nosso meio, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos e irmãs, Deus nessa semana trouxe essa palavra ao meu coração, esse peso da sua palavra, que muito me fortaleceu, mas também que me inquietou, e eu senti do Senhor de compartilhar com você, para que a cada dia, pela palavra, nós sejamos alinhados, fortalecidos, direcionados pelo Senhor. E interessante que desde o começo, se você prestou bem atenção, desde o começo, através da irmã Shirley, também através da irmã Raquel, o Senhor foi falando ao nosso coração sobre o desejo de exclusividade na nossa vida. A Shirley falou sobre a questão do amor, não é? O amor de Deus por nós, esse amor incondicional, que mesmo que nós não o amemos, Ele nos ama, que o amor de Deus por nós, Ele não aumenta, sim, Ele não aumenta, Ele nos ama todo o tempo, todo instante, é um amor incondicional. Todavia, queridos, nós como filhos e filhas, devemos e queremos ter o desejo também de agradar ao Senhor, de honrar ao Senhor, de tê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida. E durante todo o culto, se você percebeu, também na oferta, o Senhor foi nos falando, querido, foi nos atraindo com cordas de amor, para que de fato a minha vida e a sua vida a cada dia, nós possamos centralizá-lo como o único Deus, como o único Senhor, porque de fato, meu irmão, minha irmã, só Ele é digno de ser adorado, só o Senhor realmente é digno de ocupar o trono da minha vida e da sua vida. Embora existam muitos outros deuses, sim, existem muitos outros deuses que querem ocupar o lugar na minha vida e na sua vida.
porque o intuito desses outros deuses é nos destruir. O intuito dos outros deuses era amarrar a nossa vida. O intuito dos outros deuses é destruir a nossa família, é destruir a nossa moral, a nossa integridade. Mas o intuito do grande Deus, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é nos trazer vida, é nos trazer paz, é nos trazer vida com abundância, é nos conceder a vida eterna. Então, de fato, esse Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele sim merece o trono no meu e no teu coração, merece se assentar no trono da nossa vida, porque Ele nos direcionará a águas tranquilas, Ele nos direcionará a vida eterna, Ele nos direcionará a uma abundância que só Ele pode nos conceder. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai falando para mim e para você, que de fato nenhum homem ou mulher pode servir a dois senhores. Ninguém pode realmente dar toda a atenção, querido, a dois senhores, a dois tutores ou a dois deuses. E a palavra, ela é muito interessante porque tudo na Bíblia foi colocado com muita atenção. Não existe nenhuma vírgula, nenhum ponto na Bíblia desnecessário. Primeira palavra está dizendo: ninguém, querido, pode servir. Se é ninguém, significa que nem os pastores, nem os bispos, nem nenhuma autoridade, nem nenhuma ovelha, nem nenhum homem e nenhuma mulher, ninguém, por mais velho que seja no Evangelho, por mais tempo que tenha de caminhada, por mais dons que possa exercer na sua vida, ninguém, querido, pode servir a dois senhores. A segunda palavra que merece destaque aqui é servir, porque de fato aquele ou aquela que nós escolhermos como Senhor da nossa vida, nós iremos devotar, nós iremos oferecer o nosso amor, nós iremos oferecer o nosso serviço, nós iremos oferecer a nossa vida. E de fato, só podemos e devemos servir com totalidade ao Senhor. Não há espaço, querido, no nosso coração para dois senhores. Quando o povo de Israel, ao longo da sua caminhada, isso, querido, vem desde o princípio, quando o povo de Israel permitiu que no seu coração outros deuses pudessem adentrar, o povo de Israel fracassou. O povo de Israel foi para os cativeiros. O cativeiro no Reino do Norte, o cativeiro assírio, foi por causa de um coração dividido. O povo de Israel, perceba que Deus sempre está falando para o seu povo. Ele fala para toda a humanidade, mas sobretudo para o seu povo. Por quê, pastor? Porque o seu povo já o conhece, o seu povo já tem a noção e o entendimento que precisa se separar, que precisa se santificar, que precisa de fato entronizá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E ao longo da trajetória bíblica, nós vemos o povo de Israel, primeiro no cativeiro assírio, o Reino do Norte, depois de muitos anos, o Reino do Sul, também sofreu o cativeiro babilônico. Por causa de quê, pastor? Irmãos, nós podemos atestar claramente, por causa de um coração dividido. O povo sempre sofreu, padeceu. O povo foi para o exílio babilônico e ali passaram 80, 70 anos no exílio babilônico, queridos, por causa de um coração dividido, por causa do adultério, por causa da prostituição espiritual, por causa da desobediência. Quando o homem ou a mulher, ele mantém dois senhores no seu coração, ele começa então a se devotar muito a um, e o outro ele começa a deixar de lado. E quando ele deixa o outro de lado, ele começa a desobedecer, a desonrar, ele começa a escantear, ele começa a padecer. Então a palavra do Senhor, queridos, a mesma palavra que falou com o povo de Deus há mais de 3.000 anos, ela fala para mim hoje e para você. Nenhum de nós podemos de fato servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir a Deus e às riquezas. Interessante, irmãos e irmãs, que em toda a Bíblia, a palavra riqueza aqui, ela no grego, no original, aqui no Novo Testamento, ela é mamon. Talvez aí na sua versão tenha mamon. A Bíblia, ela coloca riquezas, né, ou mamon como um outro Deus. Interessante que só essa palavra, ela é posta como um outro Deus, porque de fato, queridos, riquezas e glórias têm assumido o coração de muitas pessoas. Perceba, querido, que no nosso tempo, muitas pessoas não têm conseguido expressar o seu amor ao Senhor.
Muitas pessoas não têm conseguido viver um relacionamento profundo com Deus como poderia e como deveria. Muitas pessoas não têm conseguido porque o materialismo, porque Mamon, porque as riquezas, porque o consumismo tem adentrado no seu coração, e isso tem se tornado um grande Deus no nosso tempo, como fora dos tempos há 3.000 anos, há 2.000 anos atrás, ainda, infelizmente, na vida de muitas pessoas ainda hoje. Mamon continua seduzindo homens e mulheres. Mamon continua tentando tirar a bênção de Deus da vida das pessoas, a intimidade com o Todo-Poderoso, as riquezas que só Deus pode dar, uma vida de intimidade, uma vida de adoração, uma vida de águas mais profundas, como foi falado aqui nessa noite. Meu irmão, minha irmã, Deus realmente quer nos levar para um rio mais profundo, Deus quer nos levar para outro nível espiritual. Por isso eu preciso compreender de fato quem é o Senhor da minha vida. Quem é o Senhor da minha vida? Ou usando as palavras da nossa irmã Shirley, vou aproveitar as palavras que você colocou, não é? Quem é o amor? Quem é o nosso maior amor? Quem é o nosso maior amor nesses dias, nesse tempo? Hoje, querido, nós somos chamados a essa reflexão, não apenas a analisar se nós já aceitamos a Cristo, não apenas analisar se nós estamos numa igreja, mas de fato se o meu coração e o seu coração realmente já está no Senhor, ou se ainda os outros deuses continuam ocupando o lugar do verdadeiro Deus da nossa vida. Interessante, queridos, que Mamon, traduzido aqui por riquezas, não necessariamente precisa ser riquezas monetárias, porque para muitas pessoas o outro Deus que ela tem, querido, é o álcool. Elas são viciadas em álcool, elas precisam do álcool, elas precisam beber para ser felizes, elas precisam se drogar para ser felizes. Para muitas pessoas, querido, o outro Deus que ela tem é a própria casa, é a própria família. Para muitas pessoas, os outros deuses de fato é o materialismo, é o dinheiro. Eu preciso ter cada vez mais dinheiro, trabalhar cada vez mais. Eu preciso ter, eu já tenho uma casa, mas eu não me satisfaço com essa casa. Eu quero sempre ter uma casa melhor. Eu quero sempre ter coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores. Isso vai me consumindo e vai tirando o meu tempo e vai me conduzindo por um caminho muitas vezes perigoso, onde o meu coração se afasta do Senhor e fica preso somente às coisas deste mundo. E o nosso Deus, querido, Ele vem nos chamando a um reencontro. O nosso Deus vem nos chamando a um regresso ao primeiro amor. O nosso Deus, por nos amar tanto, não por obrigação, mas por nos amar tanto, Ele fala para mim e para você: olha, observe de fato aonde está o seu coração. A palavra de Deus vai nos dizer ainda em Mateus que aonde estiver o meu tesouro e o seu tesouro, estará também o nosso coração, querido. Amados, o nosso Deus é um Deus que deseja a exclusividade da nossa vida. Nós não podemos pensar, nós não podemos achar que nós podemos servir a Deus, querido, e servir a qualquer outro Deus. Nós não podemos achar, queridos, que vamos receber a vida eterna com o coração dividido. Eu não posso achar que servindo ao Senhor de qualquer maneira Ele vai me abençoar, Ele vai me receber, porque Ele é muito bom, porque Ele é maravilhoso, não é? Porque Ele é Deus. Sim, querido, Ele é Deus. Ele te ama, Ele nos ama, Ele é justo, mas Ele também, querido, é um Deus cheio de verdade e de equidade. Ele não exige o nosso amor, mas Ele nos chama e nos atrai com suas cordas de graça e de misericórdia. Porque, queridos, no fundo, quando eu compreendo de fato quem deve ser o Senhor da minha vida, quem vai ganhar com tudo isso sou eu, querido. Quem vai experimentar o melhor sou eu. Porque de fato, quando Jesus se torna o Senhor da minha vida, eu começo a ter novos pensamentos, eu começo a ter uma nova história, eu começo a compreender o real sentido da vida. Aí sim eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso conquistar. Por quê, pastor? Porque agora as coisas não me dominam mais. Eu governo as coisas, mas elas não me governam. O dinheiro não me governa, mas eu o governo, eu o domino. O grande problema do nosso tempo, irmãos e irmãs, é que as pessoas estão sendo dominadas pelas coisas. Perceba, é por isso que Jesus nos chama, querido, à exclusividade e à intimidade,
Porque as coisas não foram criadas para nos dominar, mas nós fomos criados para dominar todas as coisas. Desde o princípio Deus falou, querido, para Adão. Deus criou todas as coisas e disse: Adão, coloque nome nos animais, coloque nome em todas as coisas, dominai sobre a terra. A terra está sujeita a você. Mas nos nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs, muitos estão invertendo os papéis. E as coisas começam a governar a vida das pessoas. Mamon, os outros deuses que nós construímos. E muitas vezes até coisas boas, não só coisas que são pecado. Muitas vezes até coisas boas estão também ocupando o lugar do Senhor na nossa vida. Muitas vezes coisas que nós não estamos conseguindo administrar. Sabe, irmão, irmã, nesse dia eu sempre me inquietado muito, porque eram algumas coisas que nós podemos utilizar para o nosso bem, estão servindo algumas vezes para o nosso mal, se nós não soubermos nos disciplinar. E uma das coisas que nós podemos citar, queridos, são as redes sociais. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser dominados por elas. Perceba muitas vezes quanto tempo nós passamos, não é? Quanto tempo nós passamos acessando as redes sociais. Quanto tempo nós gastamos com tudo isso. E agora perceba quanto tempo muitas vezes nós investimos no nosso crescimento espiritual. Quanto tempo nós investimos fazendo a obra do Senhor, semeando para vidas, ganhando vidas, ou buscando ao Senhor o nosso tempo de oração, estudando a palavra. O que eu quero, irmãos e irmãs, lhes chamar a atenção nessa noite é o equilíbrio. As coisas estão no mundo e de fato nós podemos utilizá-las com sabedoria. E com sabedoria elas são bênçãos para as nossas vidas, inclusive as redes sociais. A questão não é deixar de utilizar ou não utilizar, a questão é nós percebermos aquilo que está ocupando o nosso tempo, aquilo que está se tornando muitas vezes Senhor da minha vida, aquilo que eu estou deixando dominar o meu coração. Querido, aquilo que nós gastamos mais tempo, aquilo que mais nós nos envolvemos, é uma prova de que isso é Senhor da nossa vida. Amados irmãos e irmãs, precisamos de fato então compreender que eu não posso servir, eu não posso agradar a dois senhores. Mesmo que muitas vezes eu já tenha professado a Jesus Cristo como Senhor da minha vida, mas será que de fato a minha conduta, será que de fato o tempo que eu tenho me envolvido com Ele, será que de fato o meu procedimento dentro da igreja, fora da igreja, com a minha família, nos meus relacionamentos, no comércio, na minha caminhada, são atitudes que honram o nome do Senhor? Porque chamar Jesus de Senhor, meu irmão, minha irmã, não é apenas estarmos na igreja. Chamar Jesus de Senhor não é apenas nós cantarmos os cânticos maravilhosos que nos aproximam, que fortalecem o nosso coração e que honram o nome do Senhor. Mas ter Jesus como Senhor, meu irmão, minha irmã, é algo muito profundo. É algo que realmente tem um efeito tremendo quando eu compreendo isso. A palavra Senhor, no grego, ela é Kyrios. Kyrios, no Novo Testamento, significa amo, dono, marido, Senhor, aquele que tem poder de vida e de morte. Então, quando a palavra do Novo Testamento ela utiliza essa palavra Senhor, ela tem uma conotação muito mais profunda. Ela quer que nós percebamos que não é apenas uma questão de respeito, como nós temos aqui, né? Usamos a palavra Senhor no sentido de respeito a outras pessoas, isso é muito bom. Temos com o Senhor. Mas quando nós entendemos a palavra Senhor no grego, no original, significa dizer, querido, que de fato Ele se torna a cada dia o nosso tudo, se torna realmente o nosso amo, o nosso dono, aquele o qual vem em primeiro lugar na nossa vida, que vem em primeiro lugar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, querido, porque de fato quando nós o colocamos em primeiro lugar, a nossa vida começa a ter sentido, nós começamos realmente a andar em outro nível de fé, de espiritualidade, de graça. Enquanto o nosso coração é dividido, querido, nós não gozamos do melhor que Deus tem preparado para nós. Por isso nessa noite, meu irmão, minha irmã, o convite do Senhor, o convite de Deus para mim e para você, querido, é que Ele possa se assentar no trono da nossa vida, para que de fato eu e você possamos mergulhar em águas mais profundas, ter mais intimidade com o Senhor e sermos realmente cheios da presença do Seu Espírito.
Eu quero ler com você, queridos, 2 versículos que são muito importantes, que nos ajudam a perceber de fato como está a nossa caminhada, o nosso procedimento com o Senhor. Eu quero ler com você Tiago capítulo 4, versículo 4. Existem algumas coisas que têm afastado o nosso coração de Deus, e uma das coisas são os prazeres deste mundo. E querido, eu sei quais são os prazeres que tentam te afastar de Deus. Você sabe quais são os prazeres que têm tentado te roubar da presença do teu amado, daquele que é o Senhor, que pode ser o Senhor da tua vida. Tiago capítulo 4, versículo 4, diz a palavra do Senhor: adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos e irmãs, quando eu tenho 2 senhores na minha vida, significa que Jesus Cristo ainda não é o verdadeiro Senhor. E então, nesse ambiente, eu me torno amigo do mundo, amigo dos prazeres desse mundo. E a Bíblia é muito clara quando ela diz, olha, que aqueles que querem ser amigos do mundo, não é? Amigo dos prazeres, da concupiscência do mundo, dos desejos carnais deste mundo, são inimigas de Deus, são inimigas da cruz. Então, querido, é algo que realmente é muito forte. É algo que eu preciso de fato refletir com quem eu quero ter amizade, com quem eu estou tendo amizade. E perceba, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós nos enganamos um pouco. Muitas vezes nós nos enganamos e achamos que ter uma vida religiosa ou é ser amigo de Deus. A religiosidade não tem nada a ver com senhorio de Cristo. Irmão, irmã, é algo muito mais profundo, que vai além de estar em um templo, que vai além, querido, de ouvir uma palavra, que vai além de saber que a minha família é evangélica, que vai além de saber que na minha casa eu assisto uma live. Vai muito além de tudo isso, vai além. Significa, meu irmão, minha irmã, Deus dá o senhorio para Cristo significa realmente professá-lo, confessá-lo com a boca e com atitudes, que de fato eu sou amigo dele. E apesar de estar no mundo terra, não é? Estar no mundo criação do Senhor, apesar de estar no mundo inserido, num ambiente, num espaço terra, não fazemos parte deste mundo no sentido de prazeres, de pecados, de concupiscências, de coisas que nos afastam do eterno. O próprio Jesus falou para nós: não peço ao Pai que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós podemos sim, meu irmão, minha irmã, porque vivemos neste mundo, vivemos nesta terra, vivemos neste cosmos. Nós podemos sim nos alegrar com as coisas boas que há, mas devemos sim declarar a nossa inimizade contra tudo aquilo que nos afasta do Senhor, contra uma vida materialista, contra uma vida consumista, contra os falsos deuses, querido, que todos os dias querem nos roubar da presença do Pai, os falsos deuses que são movidos pelo nosso desejo. O meu desejo e o seu desejo são eles que nos conduzem aos falsos deuses. São eles que nos levam a uma vida de servidão, de escravidão, longe da vida eterna, longe dos planos que Deus tem para nós. Por isso o nosso Senhor, com tanta graça e misericórdia, nesta noite, Ele nos chama a colocarmos o nosso coração somente no Senhor. Outro versículo também, meu irmão, minha irmã, está em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, aonde o Senhor chama o seu povo, eu e você, para um relacionamento exclusivo. 1 João capítulo 2, versículo 15. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você: filhinhos meus, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém, perceba, se eu, querido, e você, amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. É o Deus que nos ama nos chamando à santidade. O Deus que nos ama nos chamando, querido,
a um relacionamento profundo. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite. Com Deus nós temos um relacionamento, não é? Nós temos um relacionamento com Deus que pode ser de profunda intimidade ou pode ser um relacionamento superficial. Isso depende do que nós queremos com Ele, porque de fato Ele sempre quer ter um relacionamento profundo conosco. Deus sempre quer ter um relacionamento íntimo conosco. Deus sempre quer nos levar a coisas mais profundas, mais intensas na sua presença. Deus sempre está nos chamando, querido, para mais perto dEle, para que de fato nós possamos conhecê-lo na totalidade, conhecê-lo a cada dia, né? E até que cheguemos lá na glória e conhecê-lo na totalidade. Mas aqui na terra nós podemos conhecê-lo muito mais do que já temos conhecido. Aqui na terra nós podemos ter algo ainda muito mais profundo do que já estamos vivendo. É tanto que o Salmo 25, do versículo 14, a palavra de Deus diz para nós assim que a intimidade com o Senhor, perceba, meu irmão, minha irmã, a intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem, é para aqueles que o honram, aos quais Ele revelará a sua aliança. Meu irmão e minha irmã, é para mim, é para você, é para esse tempo. A glória de Deus é para mim e para você. Uma vida de intimidade, querida, é para mim e para você. Andar em águas mais profundas é para mim e para você. Ser apaixonado por Jesus, ser apaixonado pelo Pai, é algo para mim e para você, querido. Ter deleite no Senhor, deleite de passar tempo com Ele na sua palavra, deleite de termos uma vida de oração, deleite de ouvir a sua voz. Assim como os profetas ouviam a voz do Senhor, Ele quer falar conosco hoje. Assim como os discípulos se moviam na fé, curando pessoas, restaurando vidas, expulsando demônios, é dessa forma que Deus quer se manifestar ainda hoje, querido, para mim e para você. Mas eu preciso a cada dia dizer: Senhor, os outros deuses não mais ocuparão o teu lugar, mas tu, Senhor, tens livre acesso para governar toda a minha vida. Meu irmão, minha irmã, mas depende de nós isso, depende do nosso desejo, depende da exclusividade que nós damos ao Senhor. Nenhum de nós que somos casados, não é? Gostaríamos de ter que dividir o nosso marido, a nossa esposa com outra pessoa, sim ou não? É? Nenhum de nós. É loucura. O adultério é uma loucura. Mas muitas vezes nós estamos dando a Deus um lugar bem pequeno. E estamos muitas vezes prostituindo a nossa vida. Estamos adulterando quando damos a outros deuses, a outras coisas, a Mamon, o lugar daquele único que nos ama com tanto amor. Por isso, meu irmão, minha irmã, nessa noite Ele nos chama, Ele nos convoca a regressarmos ao primeiro amor. Eu preciso nessa noite parar e dizer: Senhor, se eu tenho vivido, Pai, um amor dividido, se eu tenho dado o meu tempo para tantas outras coisas, se eu não tenho, Pai, me envolvido contigo como eu deveria e como eu poderia, sabe, queridos, todos nós podemos e devemos ter de fato esse tempo dedicado a Ele, somente a Ele. E quando nós não o colocamos como o único Senhor das nossas vidas, nós estamos pecando. Porque o primeiro mandamento, quais são os mandamentos que resumem todos os mandamentos? Qual é o mandamento que resume todos os mandamentos? Se eu não cumpro o mandamento, eu estou transgredindo, querido, eu estou pecando. Eu não perceba, meu irmão, minha irmã, às vezes nós usamos palavras para tentar amenizar o nosso pecado. Se eu não amo ao Senhor como eu deveria, se eu não amo ao Senhor de todo o meu coração, eu não estou brincando, eu não estou vacilando, eu estou em pecado. Não observar um mandamento do Pai é pecado. Qual é o grande mandamento na lei? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Enquanto eu não conseguir viver isso, querido, eu preciso me arrepender, eu preciso confessar e buscar alcançar isso.
buscar vivenciar isso, não apenas de palavras, não apenas ouvir sobre isso, porque ninguém é transformado porque ouve a palavra, ninguém é transformado porque escuta a palavra apenas. Nós somos transformados quando ouvimos e quando deixamos que ela nos leve a tomar atitudes concretas. A fé vem pelo ouvir, mas as transformações da nossa vida vêm pela obediência. Vem pela obediência. A palavra vem, eu então recebo essa palavra, ela me motivou a transformar a minha vida, a abandonar os outros deuses, a chutar os outros deuses, a ser dele, a ter coragem de dizer, a partir de hoje, o meu Deus não vai ser mais álcool, não vai ser mais mulher, não vai ser mais prostituta, não vai ser mais dinheiro, não vai ser meu trabalho, não vai ser minha casa, não vai ser meus filhos, mas o meu Deus, o único Senhor que eu quero amar, vai ser Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e fez aquilo que ninguém podia fazer. Quando nós tomamos essa decisão de coragem, porque tem que ter coragem, viu, Shirley? Porque se não tiver coragem, se for frouxo, não faz. Se for frouxo, vai ficar o tempo todo com os outros deuses. Os outros deuses, uma hora eu estou aqui, outra hora eu não estou. Uma hora eu quero amá-lo, outra hora eu não quero mais. E assim o ser humano vai sofrendo. Mas quando eu me dedico realmente, quando eu me entrego realmente, eu vou experimentar tudo que Deus tem preparado para a minha vida. E a palavra do Senhor nos chama então ao arrependimento nessa noite. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2. Já estamos encerrando, irmão e irmã. Depois de fazermos uma reflexão, depois de eu e você, querido, essa palavra não é apenas para você, essa palavra é para mim, querido, é para todos nós, igreja de Deus, povo de Deus, é para todos nós, cidadãos e cidadãs dessa terra. A partir do momento então que o Senhor está nos falando e nós estamos refletindo a nossa vida, Ele faz um convite amoroso e transformador. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Um convite poderoso e transformador e extremamente necessário. Sem a realização desse convite, não há como ter a vida transformada. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Nessa noite, queridos, Jesus nos convida a voltarmos ao primeiro amor, voltarmos a nos apaixonar cada dia mais por Ele. Volta ao primeiro amor. Mas como é que eu volto ao primeiro amor? Versículo 5, lembra-te de onde caíste. Isaías, igreja, povo, igreja evangélica brasileira, lembra-te de onde caíste, irmãos e irmãs. Não há mudança na nossa vida se não há arrependimento. Nada muda se eu não mudo. Nada muda se eu não mudo. Eu preciso mudar. Deus, Ele quer abençoar poderosamente a sua igreja. Deus, Ele quer gerar um grande avivamento na igreja evangélica brasileira e nas nações. Deus, querido, não só Ele quer gerar um grande avivamento na igreja, mas Deus quer fazer algo muito profundo em você, de maneira individual. É por isso que Ele nos chama a centralizá-lo como Senhor da sua vida, para que Ele possa ter então acesso ao nosso coração, porque Ele não vai arrombar, Ele não vai invadir, não é? Tem muita gente que diz assim, invade Senhor, Deus nunca invadirá nada, Deus nunca vai invadir nada, Ele vai bater. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Ele sempre é gracioso. Ele está sempre, enquanto é tempo, irmãos, enquanto é tempo, Ele está batendo. Mas abrir a porta é você. Você abre a porta, Ele entra, Ele ceia comigo e com você. Tem que haver arrependimento. Lembra-te de onde caíste nessa noite, que o Senhor possa, através do seu Espírito, me fazer perceber aonde eu preciso voltar. Arrepende-te. Meu irmão, minha irmã, perceba. Se a palavra está dizendo arrepende-te, está falando de pecado. O ser humano que deixou o primeiro amor, não deixou de maneira ocasional, não deixou por acaso, mas cometeu de fato um pecado, uma transgressão. A palavra é clara, arrepende-te. Abandonar no grego, no texto grego, não é uma palavra ocasional. Abandonar significa de livre intenção.
A pessoa foi te deixando levar, e acabou então decidindo deixar aquele amor de lado e pegar outro amor. Por isso que a palavra diz para mim e para você: arrepende-te. Aleluia. E volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, que nessa noite eu e você, querido, possamos fazer uma autoavaliação profunda das nossas vidas. O Espírito Santo está falando comigo e com você. E Ele está falando no nosso coração nessa noite: Isaías, quais são os deuses que estão dentro da sua vida? Quem são esses deuses que estão ocupando lugar na sua vida? Ninguém, Isaías, pode servir a dois senhores. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais me entristece como pastor, muitas vezes eu choro, é quando eu vejo que um Deus que nos ama tanto, um Deus que é tão poderoso, tão gracioso, que somente Ele deveria reinar nas nossas vidas. Muitas vezes nós, igreja do Senhor, temos muitos outros deuses, e muitas vezes nós não temos coragem de reconhecer, e levamos anos e anos vivendo uma vida medíocre, uma vida estéril, porque não temos coragem. Mas Ele é tão gracioso que Ele envia a sua palavra para mim e para você. E se você desejar, se eu desejar, esta noite pode ser um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Essa noite Ele pode se assentar no trono do meio do seu coração. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te. Sabe quando a gente começa a cair, querido? A gente começa a cair quando a gente não começa mais a ler a palavra. A gente começa a cair, querido, quando a gente começa a deixar de lado a palavra e se entrega à televisão, se entrega ao celular, se entrega ao trabalho. A gente começa a cair. A gente começa a cair quando a gente começa a deixar os outros deuses ocuparem o lugar dele na nossa vida. Lembra-te, pois, meu irmão, minha irmã, lembra-te que o Espírito Santo traga agora a revelação, que o Espírito Santo agora possa mostrar de maneira individual, querido, porque a minha história é uma, a sua história é outra. Eu posso ter um Deus e você pode ter outro ocupando, não é, cada um de nós temos uma história. E se você só tem Jesus, amém. Se é só Jesus que está na sua vida, glória a Deus. Mas se porventura você perceber que tem alguma outra coisa que está ocupando o lugar dele nessa noite, eu e você podemos nos arrepender em nome de Jesus. Podemos pedir perdão nessa noite. E nós vamos experimentar de fato o melhor de Deus. E o melhor de Deus é Jesus em sua totalidade na nossa vida. O melhor de Deus, querida, é Jesus governando nossa família, nossa casa, nossa igreja, as nações. O melhor de Deus é Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. O melhor de Deus é Cristo, já veio há 2000 anos. E Ele já está a cada dia de braços abertos para transformar completamente a minha vida e a sua vida. E eu finalizo, queridos, declarando a palavra que está em Êxodo 23, versículo 25. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Êxodo 23, versículo 25. Servireis ao Senhor, o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e Ele tirará do vosso meio todas as enfermidades. Aleluia! Servireis ao Senhor, não é aos falsos deuses, não é a mim mesmo, não é ao meu eu, mas é ao Senhor, e Ele abençoará o nosso pão e a nossa água, e Ele tirará as enfermidades da nossa vida, porque verdadeiramente todo o poder e toda a autoridade está nas suas mãos. Curva sua cabeça, querido, onde você estiver nessa noite. Curva sua cabeça, meu irmão, minha irmã, onde você estiver. Comece a fazer uma autorreflexão da sua caminhada com Deus,
do tempo que você tem dedicado para Ele, que eu e você temos dedicado para Ele. Comece a observar, meu irmão, minha irmã, o quanto Ele tem de você. Não é o quanto você tem dele, mas o quanto Ele tem de você. Quando nós dermos tudo a Deus, nós vamos ter tudo de Deus. Assim como aquela viúva deu tudo o que ela tinha. Assim como Deus em Cristo enviou o melhor para nos resgatar, o melhor para nos redimir. Deus nunca é um Deus que vai dando de medidazinha. Ele sempre dá o melhor. Deus em Cristo enviou o melhor para você. Ele disse, olha, cada ser humano da terra é exclusivo, é individual. Jesus Cristo, Ele morreu por todos, mas todos significa você. Ele olhou para você, Ele olhou para todos aqueles que você conhece. Ele te viu, Ele morreu por toda a humanidade, mas Ele morreu por você, querido. Ele se doou com o melhor que tinha, por mim e por você. Entregue o seu melhor a Ele nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Enquanto nós somos conduzidos a esse tempo de arrependimento, de entrega. Se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer isso hoje. Talvez até pessoas da tua casa já tenham feito, mas você talvez não tenha feito ainda. Jesus Cristo quer ser o único Senhor da minha vida e da sua vida. Adoremos ao Senhor. Oh, Jesus querido.